10 horas da manhã, 33 minutos. Muito bom dia, excelente sexta-feira para você que até agora ficou com o Circuito Fechado com Gustavo Frison. Reapresentação amanhã, se você pegou o programa pelo caminho, se você quer ouvir na íntegra, acompanhar, reassistir pelo YouTube. Amanhã às 10 da manhã tem reapresentação e na próxima sexta-feira, programa inédito a partir das 10 horas depois do Jornal Gente aqui na programação da RB. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que continua conosco, desejo um ótimo dia para quem está chegando no FM 85.7 e pelas nossas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a quem está conosco pelo aplicativo Band Play, pelos demais aplicativos nas lojas de celular, para você que nos ouve pelo portal bandmulti.com.br e a quem gosta do rádio moderno, rádio com imagens e os bastidores do nosso estúdio aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde já falamos com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica e a coordenação técnica do Gil Kleber. Nosso canal do YouTube é um dos meios de comunicação para o ouvinte chegar até o estúdio da Rádio Bandeirantes. Se você for inscrito nesta comunidade que está por um chorinho para chegar aos 64 mil amigos, 63.700 já estamos, hein? Você recebe em tempo real as notificações de cada novo programa iniciado, acompanha as transmissões esportivas. Ontem mais um sucesso de audiência no empate entre Penharol e Corinthians, 31 mil pessoas acompanhando a transmissão de Ulisses Costa no nosso WhatsApp, bombando também de mensagens e no nosso canal do YouTube um show de likes. Você pode também fazer parte desta comunidade, é só se inscrever no nosso canal youtube.com/Bandeirantes Campinas. Ou, se preferir, WhatsApp liberado a partir de agora pelo 19 97102 1493. 97102 1493. Nós vamos juntos até às 11h30 da manhã. Horário em que Carlos Henrique chega com o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista para esquentar o torcedor para a rodada do final de semana. 2 jogos com transmissões da Bandeirantes. Amanhã, também na tela da Band, hein? 5 da tarde, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, direto de Santa Catarina, tem Barra e Guarani. Bugre precisando de um bom resultado para compensar a lambança que foi a derrota para o Ituano em casa. Buscar 3 pontos contra o Barra lá é o objetivo para não sair do G8. E também, no domingo, tem Campeonato Brasileiro da Série B com a Ponte Preta em campo na maior crise de sua história, numa crise talvez sem precedentes no futebol brasileiro. Olha, eu acompanhei de perto as dificuldades, por exemplo, do Paulista Futebol Clube de Jundiaí, e eu posso afirmar para você, torcedor da Ponte Preta, o Paulista na 5ª divisão paulista era mais organizado do que o que a gente está vendo na Ponte Preta. Com João Brigatti confirmando que está há 11 meses sem receber salário, com informação de jogador pedindo dispensa, técnico que pede para sair, depois é convencido a permanecer, informação de churrasco com carnes nobres com a Ponte Preta na zona de rebaixamento e sem pagar salário, jogador brigando em treino. E domingo a bola vai rolar. Tentando superar tudo isso, a Ponte Preta vai a Maceió enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé. CRB que vem de uma vitória fora de casa com o Sport Recife, e a Ponte precisa de algum jeito sair dessa crise o quanto antes, porque o torcedor da Macaca não merece viver o que está passando. Esses são assuntos que Carlos Henrique vai trazer às 11h30 aqui na programação da Bandeirantes Campinas. Vamos começar o nosso giro trazendo informações para você que está conosco nas ruas, avenidas, estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. A gente conta para você com as informações da Artesp nesse momento. Movimentação das estradas. Olha, tem um acidente com bloqueio parcial nesse momento. Se Piracicaba for o seu caminho, atenção máxima nesta manhã de sexta-feira. Um acidente é registrado na rodovia SP-127. A SP-127, no trecho de Piracicaba, ela tem o nome de rodovia Antônio Romano Schincariol, entre Tatuí e Itapetininga, e Francisco Silva Pontes, até Capão Bonito. Então, a SP-127 tem um acidente registrado nesse momento no trecho de Piracicaba, quilômetro 41, já infelizmente com a confirmação de uma morte.
A rodovia, para ficar mais fácil, ali naquele trecho, agora sim, é a Fausto Santomal. Sabe a rodovia que liga Piracicaba a Rio Claro? Um acidente gravíssimo aconteceu nesta manhã, já com a confirmação de uma morte, e há um bloqueio parcial nesse trecho da pista passando por Piracicaba. Se esse for o seu caminho, se prepare e atenção redobrada no volante neste momento. No mais, a informação também de um atropelamento que também teve um engavetamento envolvendo 7 pessoas na cidade de Santa Gertrudes. É pela SP-310 que chega essa informação. A SP-310 é a rodovia Washington Luiz. Se você puder evitar neste momento, também vai fazer um bom negócio. No mais, o motorista faz uma boa viagem nesta manhã pelo corredor Dom Pedro I. As rodovias que integram o corredor Dom Pedro I, segundo a concessionária Rota das Bandeiras, têm apenas um ponto de lentidão, que é na Dom Pedro mesmo, por excesso de veículos na pista sentido Campinas, do quilômetro 142 ao quilômetro 145. Desde ali da Ceasa, mais ou menos, até o final da Dom Pedro, quase chegando à rodovia Anhanguera ou à Vila Padre Anchieta, são 3 quilômetros por excesso de veículos sinalizados agora para quem está na pista pela concessionária Rota das Bandeiras. No sistema Anhanguera Bandeirantes, motorista que sai de Campinas em direção a São Paulo enfrenta a lentidão apenas na chegada à capital paulista. Do km 15 ao quilômetro 13 pela rodovia dos Bandeirantes, do quilômetro 14 ao quilômetro 11 para quem optar pela rodovia Anhanguera. Trecho entre Sumaré e Campinas, nesse momento, já desafogou. Trânsito não apresenta problemas de lentidão e para quem sai de Campinas em direção à Americana, Santa Bárbara do Oeste, vai esticar até Ribeirão Preto, trânsito está fluindo sem problemas neste momento. Você faz uma boa viagem dando carona para a Bandeirantes Campinas pelo FM 85.7. Agora falando de trânsito, amanhã tem uma ação dentro do programa Maio Amarelo no distrito do Ouro Verde. A Indec realiza uma edição especial do Endec Pra Gente, na região do distrito do Ouro Verde, a partir das 9 da manhã e até meio-dia, ao lado da Praça de Esportes Emil Rached. É um programa que facilita o acesso da população a serviços prestados pela Indec. Por exemplo, cadastro de bilhete único, abertura e consulta de protocolos, a inspeção veicular ambiental feita de graça, distribuição de antenas corta-pipas para motociclistas, informações sobre multa de trânsito. Tem alguma dúvida se você passou acima da velocidade em alguma avenida de Campinas? Ali você vai poder fazer essa consulta e de repente não era você que estava dirigindo, já aproveita e faz a indicação do condutor também para não perder pontos na carteira. São alguns dos serviços disponíveis amanhã no Endec Pra Gente, ação do Maio Amarelo, no distrito do Ouro Verde, ao lado da Praça de Esportes Emil Rached. O endereço exato é Rua Valdemar Bristotti, sem número, no DIC 6. Sabe onde é a feira noturna? Lá no DIC 6, paralelo à Avenida Suassuna? É exatamente ali que vai acontecer gratuitamente esse evento organizado pela Indec. Às 10 horas e 41 minutos. E esse frio que marcou presença a semana toda, hein? Sexta-feira gelada mais uma vez. Nosso estúdio agora um pouquinho mais agradável, mas nossa equipe bem agasalhada aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque neste momento a temperatura está baixa e o vento está forte. 20,6 graus marcam os termômetros do CEPAGRE da Unicamp, vento na casa dos 16 km por hora e a umidade relativa do ar alta mais uma vez. A medição de chuva do CEPAGRE está indicando que ontem 0 milímetro. Nas últimas 72 horas, Campinas registrou 6,9, 7 milímetros para arredondar, numa chuva que durou 1 hora e 50 minutos. Porém, final de semana, além de frio, tem carinha de chuva no ar.
Nath Luquezzi, muito bom dia, bom frio para você. Bom dia para você, Heitor, e bom dia para você, ouvinte. Pois é, porque a gente está sob a atuação de um sistema de baixa pressão em alto mar, mas que dará origem a uma nova frente fria aqui para o estado. Mas dessa vez a frente fria vai provocar chuva. Essa frente fria que veio com chuvas pouco volumosas, mas essa vem com chuvas volumosas, principalmente no sábado, agora no final de semana, com maiores acumulados previstos. O estado já está bem carregado de nuvens por conta da formação dessa frente fria, que dará origem às instabilidades na região até quarta-feira que vem. Temos riscos de períodos de chuva forte, raios e até temporais localizados. Principalmente, a grande atenção fica para o sábado, porque é no sábado que essa frente fria, que essa chuva chega, deve começar logo pela manhã e ganhar intensidade ao longo do dia. Já do domingo, a chuva tende a continuar, porém os volumes vão diminuindo com volumes menores. E é claro que eu sigo atualizando vocês para hoje, máxima de 21 graus, amanhã máxima de 22, no domingo a máxima sobe um pouquinho, mesmo que ainda chova, com 24 graus, e assim por diante seguimos até quarta-feira com bastante chuva na região. Movimentado esse começo de dia, hein? Uma farmácia foi vítima da gangue da Marcha Ré durante a madrugada desta sexta-feira no Jardim Nova Europa, aqui em Campinas. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos utilizaram o carro, jogaram o veículo de marcha ré para quebrar a porta e ter acesso ao interior do estabelecimento. Os criminosos furtaram medicamentos e outros produtos. Ainda segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pela central de monitoramento desta drogaria, mas quando os policiais chegaram, o grupo já havia fugido. O veículo usado na ação já tem registro de envolvimento em outros crimes. Muito provavelmente roubado, né? Ninguém vai botar o próprio carrinho para detonar uma porta de farmácia em marcha ré. E também deixar o carro na câmera de monitoramento ser parte da investigação. As buscas estão acontecendo agora e a polícia está nas ruas para tentar localizar quem participou dessa ação. Você acha que foi a única ação envolvendo farmácia? Nananina, não. Teve uma outra ocorrência 10h30 da noite de ontem em uma farmácia da Avenida Amoreiras, na Vila Rica. Depois do crime, equipes da Polícia Militar avistaram um carro preto com os faróis apagados. Percebendo a viatura, os 4 ocupantes deram uma desbaratinada. Só que nesse caso, especificamente, eles assaltaram. Entraram armados, tentaram levar todo o material possível e, na fuga, receberam a surpresa de ver uma viatura da Polícia Militar. 4 adolescentes dentro do carro. Idades entre 16 e 17 anos, todos confessaram o crime e na farmácia também houve o reconhecimento. Ali no veículo tinham os produtos, uma réplica de arma de fogo, canetas emagrecedoras e outros medicamentos, dinheiro, alianças, celulares, cartões bancários que foram roubados de funcionários e clientes e a confissão do que a gente não pode nem chamar de crime, porque são adolescentes, então pela lei eles cometeram um ato infracional, mas colocando arma na cabeça de trabalhador. Os adolescentes foram encaminhados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, o caso foi registrado como ato infracional análogo a roubo, receptação e adulteração de veículos. E os 4 ficam à disposição da Vara da Infância e Juventude. Manhã de hoje também com um susto enorme no residencial Vilas de Taubaté, que fica na região do Jardim das Bandeiras. O que aconteceu por lá, Nath Luquezzi? Parte da estrutura da caixa d'água, então, desse residencial desabou na noite de ontem, de quinta-feira, dia 21 de maio. Inclusive, nós temos imagens no nosso site, bandmulti.com.br. Tombou e uma parte caiu dessa caixa d'água. O condomínio pertence à prefeitura e foi construído para acolher moradores que estavam alojados na beira do rio. Em nota, a prefeitura destaca que a Defesa Civil esteve no local depois do ocorrido e engenheiros da Secretaria de Urbanismo fiscalizaram a área. Também afirmaram que a empresa de engenharia que fez essa obra será intimada ainda hoje, nesta sexta-feira, para colocar a caixa em condições de estabilidade. A região está isolada até que essas medidas sejam implementadas. Vamos girar o nosso time de repórteres, começando com Igor Val. Uma clínica de estética em Campinas foi alvo de fiscalização da Vigilância Sanitária e da Polícia Civil. Isso porque o local estaria fazendo tratamento para emagrecer, usando canetas emagrecedoras, sem autorização médica,
sem a documentação necessária e o acompanhamento de um especialista. O repórter Igor Val está na DIG, ao lado do Dr. Marcel Fé, competente delegado à frente dessa investigação, e ele conta todos os detalhes para a gente a partir de agora. Diga lá, Igor. Oi, Heitor, estou aqui ao lado novamente do Dr. Marcel Fé, aqui da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, porque mais uma clínica de estética foi interditada pela Vigilância Sanitária e as equipes da Polícia Civil prenderam um empresário que movimentava essa clínica de estética de uma forma irregular, né, doutor? Conta o que acontecia e como os senhores chegaram até esse local. Olá, Heitor, uma satisfação muito grande estar novamente falando com vocês. Satisfação nossa, doutor. Nós somos acionados pela Vigilância Sanitária, uma vez que, quando foram realizar as fiscalizações para a emissão do alvará de funcionamento dessa clínica, ou seja, ela já estava funcionando mesmo sem ter alvará, foi constatado que, além das atividades de estética, de embelezamento, também estavam sendo aplicadas injeções do medicamento emagrecedor, o que é uma atividade proibida para esse tipo de estabelecimento comercial, uma vez que há necessidade de um alvará de funcionamento específico e a existência de profissionais com capacitação técnica para poder fazer essas aplicações. Como essa situação não foi verificada, não foi constatada lá, pelo contrário, com a chegada dos nossos policiais, inclusive foram encontrados frascos das substâncias emagrecedoras, o proprietário dessa clínica, que na realidade é uma franquia, foi autuado em flagrante por crime contra as relações de consumo. E olha, os policiais constataram que tinha ali 2 frascos de tizerpatida, que é o princípio ativo do Monjaro, e também na documentação encontrou que a pessoa que fazia esses procedimentos fazia também um acompanhamento, né? O que só pode ser feito com um médico, é correto? Exatamente. A prescrição do medicamento só pode ser feita por um médico. No caso lá, foram encontradas receitas verdadeiras de prescrição para esses pacientes. No entanto, tinham pastas referentes a esse acompanhamento, a evolução do processo de emagrecimento. E a análise, se está de fato sendo um procedimento exitoso, só pode ser feito naturalmente por um médico. Então, eles estavam agindo como se fossem profissionais dessa área da saúde tradicional, sem ter a capacitação técnica para tanto. Por isso, então, que o proprietário foi preso em flagrante e o local foi parcialmente interditado ali pela Vigilância Sanitária. Mas quais são os próximos passos? Porque é uma clínica de estética que é uma rede, né? Tem outros trabalhos. Exatamente. Uma outra unidade já havia sido interditada pela Vigilância Sanitária por algumas irregularidades que já foram sanadas. Então, outras investigações estão em andamento, ou a própria vigilância irá oficiar o Conselho Regional de Medicina para que eles tenham conhecimento de que atividades que são privativas de médicos estavam sendo realizadas nessa clínica. E o que o proprietário conversou com os senhores? Ele alega que ele participa de um tipo de atividade integrativa, uma atividade holística que permitiria ele realizar esses procedimentos de saúde pública sem necessidade de alvará de funcionamento. No entanto, a vigilância sanitária foi muito incisiva no sentido de que há necessidade, sim, de um alvará e de um acompanhamento de profissionais da área médica, da área de saúde, uma vez que são práticas invasivas, como a aplicação de injeções, o que necessitaria dessa capacitação técnica. Até durante as investigações, ficaram sabendo que também fazia uma telecomunicação, né, uma consulta online para tratar dessa prática, né, de emagrecimento. Sim, a médica que receitou esse medicamento, fizemos um contato com ela, porque ela não é aqui da cidade de Campinas, e ela confirmou que as receitas são autênticas, que ela emitiu e que ela atendia os pacientes através de telemedicina. Um procedimento que é permitido, aparentemente, pela legislação. Agora, se ele é permitido para esse tipo de acompanhamento e para esse tipo de procedimento
de emagrecimento, é que nós aguardaremos uma manifestação do Conselho Regional de Medicina para saber se há alguma irregularidade quanto a essa questão. Muito obrigado ao Dr. Marcel Fé, da equipe da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, conversando com o repórter Igor Val aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes. E olha, que semana agitada aqui por parte das investigações policiais também. Ontem, por volta de 2h30, quase 3 horas da tarde, o Taquaral ficou cercado de polícia, helicóptero Águia, viaturas de área, guarda municipal, isolamento para um trabalho da perícia, depois que o dono de um bar e um funcionário foram baleados numa tentativa de assalto cometida por 2 homens. Eles estavam em uma motocicleta, um deles ficou estacionado bem no mercado que tem ali ao lado, é o Dalben. Ali naquele mercado tem uma movimentação o dia todo. E no estacionamento tem uma imagem do comparsa que estava em cima de uma motocicleta esperando o outro ladrão cometer o crime. Traz os detalhes pra gente, Nath Luquezzi. O dono do boteco, então, o Boteco Bardé, teria reagido no momento em que um desses suspeitos efetuou os disparos de arma de fogo. O proprietário, então, foi atingido da região do abdômen e o funcionário na perna. As vítimas foram atendidas pelo helicóptero Águia da PM e encaminhadas ao Hospital de Clínicas da Unicamp e ao Hospital Mário Gatti. Os homens estavam conscientes durante todo o atendimento médico. O crime ocorreu no cruzamento das ruas Tomás Alves Alva Edson e Leonardo da Vinci. Os criminosos fugiram na motocicleta em direção à Avenida Armando Salles de Oliveira, sem roubar nenhum pertence ou dinheiro. De acordo com um funcionário, essa foi a segunda vez em apenas 3 meses em que o estabelecimento sofreu uma tentativa de assalto. A área segue isolada pela Polícia Militar para investigação. A informação de momento agora que nós temos é que as 2 vítimas estão bem. Receberam alta agora há pouco, foram liberadas para voltar para casa. Imagens de câmeras de monitoramento já foram disponibilizadas para a polícia. 13h não acontece com a apresentação da Laís Peçanha. Você vai acompanhar essas imagens, vai ter acesso a esse material e é fundamental para a polícia saber a placa da moto, a direção que eles tomaram e as carinhas dos 2 assaltantes, dos 2 bandidos. Um deles, na fuga, deixou para trás um chinelo. Estava correndo ali com a Havaiana, caiu do pé, ele foi embora e o chinelo ficou. Esse chinelo já foi recolhido, porque o contato do pé com a borracha deixa impressões digitais, que podem, uma vez coletadas, ajudar na identificação. Não é uma certeza, mas é um caminho. Aquilo que a gente vê nas séries americanas, sabe? CSI, parece simples, não é tão fácil assim, mas é possível, é real. E isso já acontece através dos trabalhos de papiloscopistas que fazem parte da polícia técnico-científica para tentar coletar alguma impressão digital. E se essa pessoa tiver um documento registrado no estado de São Paulo, existe um banco de dados. A gente vai lá tirar o RG no poupa-tempo, vai fazer a documentação, você coloca ali. Antes era o que se chamava de tocar piano, já ouviu essa expressão? Não. Era quando você pintava a ponta do dedo assim com uma tinta preta e colocava no papel para ficar a marca da impressão digital. Hoje isso acontece de maneira digital, mas ainda assim há o registro. Então, a investigação já está acontecendo e 13h não acontece, tem atualização desse caso que você viu primeiro no Brasil Urgente ontem à tarde, que também vai ter a repercussão às 5h30 na programação da Band. Um rápido intervalo e na sequência tem gente presa em Campinas por bet ilegal. O dono de uma casa de apostas feitas pela internet foi preso numa operação da polícia que começou no Ceará e chegou até a nossa cidade. Ele estaria usando influenciadores digitais para lavar dinheiro do crime organizado. Esse é um dos destaques que a gente conta para você na volta do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap.
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmuth. Você informado em 1 minuto. A Avenida Fabrício Vanpré, em Limeira, será interditada nos 2 sentidos nesta sexta-feira, dia 22, das 17 às 22 horas, nas proximidades da paróquia Santa Rita de Cássia, para a realização da missa em comemoração ao Dia da Santa. Durante o período de interdição, os agentes de trânsito estarão no local para orientar motoristas e garantir a segurança viária. Em caso de necessidade, eles podem ser acionados pelos telefones 3441-2816 ou 3441-5469. Para saber mais, acesse bandmuth.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuth. Você informado em 1 minuto. Suas tardes ganham muito mais atitude na tela da Band. A partir da 1h30 da tarde, Nath Luquezzi comanda o Band Mulher, com tudo que você realmente quer saber. Band Mulher, de segunda a sexta. O universo feminino tem um lugar garantido na tela da Band. Manhã Bandeirantes. 10h58 e olha, atenção, informação de saúde pública aqui em Campinas. Saiu o relatório da semana dos bairros com maior índice de incidência do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, o alto risco de contaminação da dengue, do zika vírus, do chikungunya, mas é a dengue que é o mais preocupante sempre. O mosquito transmite essas outras doenças, mas foi de dengue que Campinas já sofreu nos últimos anos. Embora em 2025 os números tenham caído bastante, a intenção é que em 2026 eles caiam ainda mais. Quantos bairros estão na lista desta semana do Alerta Arboviroses de Campinas, Nath? São 25 bairros, então vamos à lista. Na região leste temos Parque Brasília, Vila Lafayette Álvaro, Vila Nogueira e Parque São Quirino. Na região noroeste, os bairros em alto risco são Jardim Santa Rosa, Jardim Sul América, Jardim Florense 1 e 2, Parque da Amizade e Residencial Cosmos. Na região norte, Cidade Universitária 1 e 2 e Real Parque estão com alto risco de transmissão. Na região sudoeste, Jardim Capivari, Jardim Alvorada, Vila Maria Eugênia, Jardim Novo Campos Elíseos e Chácaras Campos Elíseos também entram na lista. Na região sul, Parque Osiel, Jardim Monte Cristo, Jardim do Lago Continuação estão com alto risco de transmissão. E para finalizar, na região suleste, Jardim Paranapanema, Jardim São Fernando, Vila Lemos e Jardim Proença estão aí em alerta de alto risco de transmissão de dengue. 11 horas da manhã vai marcar o 5º sinal aqui na Bandeirantes Campinas. Uma investigação começou no estado do Ceará e chegou até o interior de São Paulo. O motivo? Uso das bets como forma de lavar dinheiro. A apuração passa pelo dono de uma casa de apostas aqui da cidade de Campinas, que vivia uma vida de luxo por conta da forma irregular que estão abertas essas bets. Lembrando, as bets foram regularizadas no Brasil com várias restrições. Restrição de imposto, restrição do que pode ser jogado, do que pode estar na lista de apostas e outras questões financeiras também. A ação passou pelos estados de São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Santa Catarina. O grupo criminoso, segundo a Polícia Civil, utilizava blogueiros e influenciadores digitais para atrair pessoas para a plataforma. Através dessa estratégia de divulgação, a quadrilha conseguia movimentar dinheiro ilícito. Vamos entender mais sobre esse assunto? A Lucimeire Ramalho está ao lado do delegado Dr. Sandro Jonasson, que conduz o inquérito aqui na cidade de Campinas e vai trazer todos os detalhes para o ouvinte da Bandeirantes. Diga lá, Lucimeire. Oi, Heitor. Pois é, uma investigação começou pela Polícia Civil do Ceará e teve desdobramento, teve prisão aqui na cidade de Campinas, também na capital paulista. Aqui na cidade de Campinas, um homem foi preso, identificado como Albert Janjon, ele tem 43 anos de idade. Quem vai contar um pouquinho mais para a gente a respeito dessa operação, a operação denominada Jogo Sujo, é o doutor Sandro Jonasson, delegado aqui da DISE. Doutor, qual a ligação? Começou lá no Ceará, mas teve uma prisão aqui, teve uma prisão na capital paulista também? Na realidade, essa operação teve início através da Polícia Civil do Estado do Ceará, porém, alcançou integrantes em outros 5 estados da federação.
a Operação Jogo Sujo diz respeito ao combate ao jogo de azar realizado através de uma organização criminosa altamente estruturada que fazia a cooptação de blogueiros, de influencers, e através dos seguidores desses indivíduos oferia lucros de magnitude considerável. Como que eles faziam isso, né? O doutor falou que eles faziam as pessoas confiarem que aquilo era seguro, né? Eu jogo, portanto pode jogar, você vai ter lucro. Na verdade, essas pessoas, visando única e exclusivamente o lucro, e nada mais que o lucro, afiançavam a atuação dessas plataformas, né, que são mais de uma plataforma, na realidade. São várias plataformas. Eles iam um pouco além da mera publicidade e propaganda. Eles, repito, indicavam, recomendavam, afiançavam, afirmavam que o jogo era legal e seguro e, na realidade, não passa de um golpe, né? É uma prática reiterada de estelionato, associação criminosa, organização criminosa, evasão de divisas. E também tangencia algo muito, muito estruturado e compartimentado, porque nós temos informações que não contam da existência de integrantes do alto escalão fora do Brasil. Ou seja, eles estavam atuando em prol da prática de um crime. E, doutor, aqui em Campinas, uma prisão, né? Como que foi essa prisão? Vocês foram logo de manhã para esse local. Quem é esse preso dentro desse grupo? É um homem de 43 anos, que exercia uma função muito importante dentro da estrutura da organização criminosa, que se equipara a um administrador. Ele era um gestor. Ele não atuava na publicidade, na propaganda. Ele atuava nos bastidores desse núcleo criminoso, gerindo, distribuindo, auferindo valores indevidos a partir de vítimas inocentes. Porque as pessoas que jogavam nessas plataformas não são clientes, elas são vítimas. Nada mais, nada menos que vítimas. Elas são pessoas que acreditavam na licitude do jogo que estavam realizando, porém, estavam, em verdade, caindo num golpe. Doutor, chamou a atenção, o material que foi encontrado e apreendido na casa dele, né? Joias, relógios, carros. Foram apreendidos valores consideráveis. Os 2 veículos superam a marca de R$1 milhão. Os relógios também possuem elevado valor agregado por se tratar de produto de grife. E os celulares que foram apreendidos, na minha concepção, é o que há de mais importante nessa apreensão, porque nos permitirá chegar a todo o deslinde, a todo o organograma, a toda a estrutura dessas plataformas, desse núcleo criminoso. Doutor, uma prisão que aconteceu em São Paulo, né? O doutor disse que seria o número 1, inclusive chegava a receber R$1 milhão por dia. Ele tentou, inclusive, fugir do país, né? As informações dão conta que esse indivíduo tentou fugir com destino a Orlando, através de uma sinergia, de uma colaboração com a Polícia Federal, teve seu visto cancelado, suspenso, e, ao chegar em Orlando, teve que retornar ao Brasil e, quando chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, foi preso. Essa pessoa seria o 01 da estrutura nacional desse golpe e teria aí auferido lucros da magnitude de R$1 milhão por dia. Nós estamos falando aí de algo que beira R$30 milhões mês. Doutor, como que segue a partir de agora? Como o doutor disse, né, as informações desses aparelhos celulares vão ajudar. O doutor acredita que isso seja muito maior, muita gente faça parte desse grupo? Segundo os colegas do Ceará, essa é a primeira fase da operação e, na primeira fase, já foram abrangidos 6 estados da federação. Acredito que, a partir das informações que serão estabelecidas com a quebra dos sigilos desses aparelhos de telefonia celular, as outras fases serão tão grandes quanto ou maiores.
Doutor, obrigada pelas informações. Heitor, então é isso, viu? Uma operação grande aqui na cidade de Campinas, em conjunto com a Polícia Civil também do Ceará. Eu continuo acompanhando tudo por aqui, qualquer novidade, eu volto aí com você. Combinado, Lucimeire Ramalho. Bom, para esclarecer, esta operação não tem ligação com o que nós acompanhamos ontem na prisão de Deolane Bezerra. Mas são tão parecidas as histórias, Nath Luquezzi. O que a gente tem de novidade, inclusive, sobre Deolane? Ela continua presa e foi transferida para uma cana aqui no interior de São Paulo, né? Isso, logo no início da manhã de hoje, para uma penitenciária em Tupi Paulista, aqui no interior de São Paulo, depois de passar a noite no presídio em Santana, na capital paulista. Deolane Bezerra, então, só para contextualizar, foi presa durante a Operação Fênix, deflagrada pela Polícia Civil e Ministério Público de São Paulo ontem, quinta-feira, dia 21, contra a lavagem de dinheiro da facção Primeiro Comando da capital, o PCC. Segundo os investigadores, valores da facção criminosa eram depositadas em contas ligadas à influenciadora e misturados a recursos de outras atividades antes de voltarem ao grupo criminoso. Isso dificultava o rastreamento financeiro. Uma transportadora de cargas em Presidente Venceslau, também no interior de São Paulo, era usada para movimentar os recursos ilícitos. A investigação identificou transferências e depósitos bancários, mas ainda não descobriu o montante. A influenciadora teve 27 milhões de reais bloqueados por determinação da Justiça. A investigação também identificou um fluxo complexo de movimentações financeiras envolvendo várias contas de pessoas físicas e pessoas jurídicas, apontando como a segunda etapa do esquema de lavagem de dinheiro, chamada de dissimulação, que tem como objetivo afastar os valores da sua origem ilícita, dificultando o rastreamento. A influenciadora, a Deolane Bezerra, ela foi presa na casa dela em Alphaville, condomínio que fica em Barueri, na Grande São Paulo, e também havia um mandado de prisão contra Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, considerado o chefe do PCC, que já está preso, mas ainda continua influente dentro da facção. 2 sobrinhos de Marcola também estavam na mira da investigação da polícia e estão foragidos. Aos poucos a gente vai descobrindo até onde o PCC se infiltrou. E é assustador. Porque, por exemplo, no caso da Deolane, uma das investigações e uma das hipóteses é de que ela já nasceu como figura pública para ser o caixa 2 do PCC e advogada principalmente dos grandes líderes da facção criminosa. Não é de hoje que a polícia já vem apurando e que o Ministério Público vem investigando que o PCC está financiando faculdade de direito para ter os seus próprios advogados, para ter gente, já caiu gente presa por isso, que passe em concurso público para ser delegado, promotor de justiça, juiz de direito. Então o PCC paga a faculdade de alguém que estuda durante 5 anos, se eu não me engano, é o tempo do curso de direito, 4 ou 5 anos, passe em concurso público, tudo dentro da lei. Dentro da lei, assim, vamos colocar aspas nisso. A pessoa passa etapa por etapa, faz o vestibular, cursa, tira nota, faz trabalho de conclusão de curso, presta concurso público, consegue o emprego, mas desde o início ela entrou lá para ser um elo do PCC. Já com relação à lavagem de dinheiro, a gente já viu ocorrências ligadas a postos de gasolina, contratos de prefeituras, contratos de serviços públicos em geral, já vimos transporte público, ouro, tem muita lavagem de dinheiro de crime organizado de ouro, e agora o fenômeno das redes sociais. Eu estava pensando, por que o uso dos influenciadores digitais? Porque é muito fácil de lavar dinheiro com esse povo. Quando você... Claro que a gente não vai falar em valores, tá, Nath Luquezzi? Sim, mas claro. Você é uma influenciadora digital, você tem também o seu trabalho nas redes sociais e você conhece muita gente que tem trabalho nas redes sociais. Não existe um preço tabelado por story. Se você quiser, você pode cobrar R$100, R$500, R$1.000 ou R$1 milhão. Não existe uma regulamentação no mercado para trabalho de influencer, certo? Certíssimo, claro. E depende muito também de quantos seguidores você tem, qual é o seu engajamento.
Agora, seguidor você consegue comprar com robô. Engajamento não é o interesse de quem está lavando dinheiro. Quem garante que não tem influenciador digital plantado pelo crime organizado para lavar dinheiro? Porque daí entra uma grana lá, eu fiz um story que eu cobrei 50 mil reais. Não tem quem regule isso. Não tem o sindicato dos influenciadores, não tem a associação dos influenciadores digitais do Brasil. Cada um põe o preço que quiser. Se você pega, por exemplo, uma clínica odontológica, existe uma base de preço que se você vai cobrar 20 mil numa consulta, a Receita Federal abre o olho e fala, opa, tá desproporcional isso aqui, hein? Por que o mercado em geral cobra X e você tá cobrando 20X? Agora, para influenciador, quem escolhe o preço é o cara. Quem determina quanto custa é o dono da conta. Ah, mas tem outro influenciador que faz mais barato. Ele não quer alcance, ele quer justificar o dinheiro. Então pode ter certeza que vai cair muito mais gente. Mas muito mais gente. Tem conta que não fecha. O mesmo vale para show de MC. Tem MC que saiu recentemente da cadeia. Por quê? Você cobra quanto você quiser. Ah, o show do MC Joãozinho tá orçado em 100 mil reais. Aí o cara vai lá, faz 5 músicas de playback e vai embora. Mas o show tá pago. Esses 100 mil reais são para justificar a movimentação de um dinheiro ilícito que vai e volta para a facção criminosa. Pode ter certeza, vai cair muito mais gente famosa por aí. Vai cair muita gente que do nada virou milionário. Não dá, a conta não fecha. É diferente, por exemplo, de um artista que está há 10 anos na estrada, que de repente estoura, e aí as pessoas falam, nossa, da onde surgiu essa pessoa? Mas você vai ver a trajetória dele, cantava na noite, cantava no barzinho, ralava na pedra, conseguia aquele cachê em troca do jantar, foi crescendo, foi chegando, foi conseguindo o primeiro carro, foi fazendo abertura de show de artista maior, de repente acha um sucesso e estoura. Agora, o cara tem 18, 19 anos, lança a primeira música, a música estoura. Pode acontecer? Pode. E o cara já tá fazendo 20 shows por mês. Já tá ganhando dinheiro suficiente para ter 2 Ferraris na garagem. Já tá andando de helicóptero e ostentando uma vida de luxo. Não como personagem, que acontece às vezes. O cara é um personagem que leva uma vida simples, mas o artista no palco vira um personagem. Não. Dinheiro que tá na conta do cidadão não bate. A conta não fecha. A indústria da música não é tão solidária assim. Não vai dividir dinheiro. Ah, se o cara tá ganhando 1 milhão por mês é porque alguém tá ganhando 5 milhões nas costas dele. É verdade. Mas quem tá ganhando esse dinheiro? A indústria fonográfica ou o crime organizado? Isso, o que a investigação descobriu até agora é com o MC. Mas não quer dizer que não tenham artistas de outros segmentos também. A conta não bate. Não dá pro cara ter 2 anos de carreira e 3 Maserati na garagem. Não fecha. E aí, a polícia e o Ministério Público já estão descobrindo da onde vem essa grana. 11 horas 15 minutos, um rápido intervalo, 1 minuto apenas. E na volta tem informação da colunista Mônica Bergamo sobre a movimentação das eleições presidenciais. A manchete é a seguinte: Jair Bolsonaro veta a troca de Flávio por Michele. A pesquisa Datafolha desta sexta-feira será crucial para definir os rumos da candidatura do senador e filho do ex-presidente da República. A gente explica essa informação na volta do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes.
Não disse que era rápido? Já estamos de volta, 11 horas e 17 minutos, agora para trazer informação sobre a política nacional no ano das eleições 2026. Informação da manhã de hoje da colunista Mônica Bergamo, jornalista que também está no Grupo Bandeirantes de Comunicação, e notícia publicada no portal band.com.br. O ex-presidente Jair Bolsonaro é contra colocar a ex-primeira-dama Michele como candidata à presidência no lugar do filho, o senador Flávio Bolsonaro. A colunista Mônica Bergamo destaca que a pesquisa Datafolha desta sexta-feira será crucial para definir os rumos da candidatura de Flávio. O senador viu uma queda nas intenções de voto desde o vazamento de áudios dele para o banqueiro Daniel Vocaro. Flávio Bolsonaro pedia dinheiro para financiar o filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma obra em inglês que foi intitulada Dark Horse, como se fosse Azarão, e que foi gravada nos Estados Unidos. Esse filme vai ser quase todo em inglês, inclusive. Enquanto isso, a equipe de Flávio Bolsonaro afirma que ele tem uma reunião marcada para a semana que vem com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Até o momento, a Casa Branca não confirmou a informação. A jornalista Mônica Bergamo aponta que o objetivo de Flávio Bolsonaro é tirar a conversa com Daniel Vocaro das manchetes. Com as novas pesquisas, cresce a pressão sobre a candidatura de Flávio, principalmente dos partidos que apoiam o PL, que podem comprometer o próprio resultado nas urnas. Ainda segundo a jornalista Mônica Bergamo, a questão é a falta de um substituto com o sobrenome Bolsonaro para o lugar de Flávio. Pesquisa Datafolha prevista para hoje e ainda não tem horário para sair. Deixa eu ver se tem horário. Eu acredito que seja no horário dos telejornais noturnos. Geralmente é nesse horário que o Datafolha costuma soltar. Mas até o momento ainda não foi divulgado o resultado. O que nós vimos foi o resultado da pesquisa Atlas Intel, com a polêmica do Instituto de Pesquisa divulgar o áudio para quem não tinha ouvido, que não é função do Instituto de Pesquisa. Vimos o antigo Vox Populi, né, que agora tem um outro nome, mas o mesmo instituto, e agora a expectativa pelos números do Datafolha. Cenário que beneficia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição. Lula tem sido orientado pelas suas equipes de marketing, de estratégia política, para não se manifestar sobre o assunto. Mas a língua do presidente é maior do que o que é orientado, do que às vezes até o bom senso. E o presidente Lula falou sobre o tema Flávio Bolsonaro e Daniel Vocaro. Nath Luquezzi. Sim, o clima de tensão ocorre em um momento em que a pré-campanha do senador bolsonarista enfrenta uma reestruturação estratégica diante do desgaste causado pelo áudio envolvendo o banqueiro Daniel Vocaro. Em agenda oficial, em Vitória, Espírito Santo, ao lado da ministra da Cultura Margarete Menezes, o presidente Lula utilizou o episódio do financiamento do filme Dark Horse para criticar a família Bolsonaro. O presidente ironizou a imagem pública que o senador tentava construir, contrastando-se com a revelação de vultuosos aportes do Banco Master. Ele disse o seguinte: quem imaginava que aquele menino, que parecia ser a pessoa mais santa da família Bolsonaro, tivesse pegando 159 milhões de dólares, mais de 780 milhões de reais, para fazer um filme do pai? Ninguém imaginava, foi o que afirmou Lula. O presidente aproveitou a deixa também para diferenciar sua gestão das práticas investigadas, pontuando que seu governo não utiliza o sistema de financiamento questionado no caso Vocaro para alavancar produções culturais. 11h21, pausa rápida depois do intervalo, a sua participação. Sexta-feira é aqui, ó, no pique. Quanto tempo aí? Só pra gente conversar com o nosso ouvinte. 52 segundos. Pode ligar o cronômetro que em 52 segundos a gente traz agenda cultural para você se organizar com os eventos de Campinas e região para o seu final de semana. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Cidade com Walter Sena.
Um programa que traz notícias importantes sobre os acontecimentos diários das cidades da região. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na Band+. Manhã Bandeirantes. 11h22. A sua mensagem aqui no nosso Manhã Bandeirantes, agradecendo ao Paulo Neves, que escreve pra gente o seguinte: Heitor e Nath, bom dia. Bom dia. Sabe quando essa moça, Deolane, vai parar de tirar uma com a cara da justiça? Aliás, ontem ela tava com uma roupinha, né? Uma blusinha de ursinho, toda fofinha, com cara de menininha. A mesma estratégia da Virgínia Fonseca quando foi depor na CPI das Bets. Ah, como eu sou inocente, como eu sou uma jovem menina da internet. Ah, para. Na hora de receber dinheiro, grana grossa, não é menininha, né? O Paulo Neves escreve, sabe quando esse sorrisinho sarcástico vai sumir do rosto dela? No dia que a Ordem dos Advogados do Brasil tomar vergonha na cara e caçar o diploma dela de advogada. São inúmeras prisões, tempo suficiente para saber de que lado ela está. Que ela vai ser solta nos próximos dias, ninguém tem dúvidas. Se o MC Ryan e o tal do MC Rose Pose do Rodo, que nem primeiro grau tem, saíram, imagine ela que tem curso superior. Concordo. Não é ilegal você ser advogado de bandido, isso faz parte do direito brasileiro. Agora, ganhar dinheiro ilícito e lavar dinheiro não é função de advogado, é parte de quadrilha. E a Ordem dos Advogados do Brasil, ela faz tanta vista grossa. Existem alguns órgãos aqui no Brasil que parecem ser muito corporativistas. O da minha profissão eu te garanto que não é, viu? Se você depender de sindicato de jornalismo, se você depender de federação de jornalismo, às vezes é melhor depender do Batman. Agradecendo aqui também ao Marco Bedin, direto da cidade de Hortolândia, desejando bom dia para nosotros, Nath Luquezzi. E quem está nos acompanhando quer saber o que tem de bom no final de semana para fazer nesta cidade, além de chuva. Mas antes um adendo, você comentou do suéter, né, da blusa que ela usou. Sabe quanto custa esse suéter azul usado pela Deolane? R$5.000. É um Apollo da marca Ralph Lauren. Parece que tá tirando sarro da cara mesmo, de quem tá investigando, parece que tá tirando sarro de quem acha um absurdo tudo isso, porque daqui a pouco ela sai, faz 3 posts, gente, aqui, aquela cara lavada e aquele sorrisinho cínico no rosto, lança uma música bem meia boca, você lembra quando ela inventou de ser cantora? Ela foi DJ também um tempo, né? Nossa. E aí continua vivendo a vida de luxo, continua virando inspiração. O termo influenciador é o que mais me pega. Tá influenciando a quê? A ser rica? A ser bonita? Bonita minha mãe também é. E não precisa ganhar dinheiro ilícito pra isso. Pelo amor de Deus. Deixa eu aproveitar e colocar uma mensagem de áudio antes de você trazer aqui as agendas do final de semana. Bom dia, Heitor, Nath. Bom dia. Eu queria a impressão de vocês aí, como fica esse tabuleiro aí para a eleição. Porque até então, sempre assim, o rótulo Bolsonaro era aquele rótulo ali que estava associado com a anticorrupção, né, com o contrário à corrupção aí contra a esquerda, contra o PT, né, se bem que quando você analisa tecnicamente a corrupção do PT, para mim, pelo menos assim, ao meu ver, ela existiu assim, mais na Petrobras, né, que foi assim, uma corrupção mais do que para enriquecimento pessoal, para um projeto de poder. Eu não nego, para mim isso ficou nítido. Assim, agora as do sítio em Atibaia e as outras ali nunca tiveram assim, provas materiais, igual tem, por exemplo, contra a família Bolsonaro, né? Então, para mim, assim, essa bandeira de corrupção ela já não existe mais na família Bolsonaro, mesmo que seja Michele. O nome Bolsonaro já não está mais, assim, vamos dizer assim, esterilizado quando o assunto é corrupção. Então, eu não sei se passa a ser uma boa aposta, né, para a direita, e eu não sei como que ficaria aí esse cenário, né? E embora o Flávio, nas pesquisas ainda, mesmo diante de todos os outros candidatos, é aquele ainda que tem o melhor desempenho contra o Lula, né? Que análise vocês fazem aí desse tabuleiro aí de xadrez aí eleitoral? Um abraço, Erivelton. Abraço, Erivelton. Olha, sendo bem rápido aqui, depois na segunda-feira a gente pode trazer com mais detalhes. A prisão do ex-presidente e hoje de novo presidente Lula, Mensalão, Petrolão, já foram testados na eleição de 2022. Quem não vota no Lula por esses motivos, não vai votar. Quem tende a votar e votou em 2022 são assuntos velhos, requentados e superados.
não estou dizendo se está certo ou errado, mas foi assim que a gente viu. As cenas de corrupção, suspeitas de corrupção de Flávio Bolsonaro são assuntos novos. Então, se não aparecer nenhum escândalo de corrupção no atual governo do PT, apelar para mensalão, petrolão e prisão do ex-presidente Lula não me parece o suficiente para, pelo menos, evitar os 50,001% que dariam a vitória ao presidente Lula nas eleições 2026. A mensagem aqui do Eduardo Moraes, lembrando um outro detalhe também dessa coisa de ai, como eu sou fofinha quando é pego no crime. Suzane von Richthofen certa vez também usou uma roupa fofa do Mickey em um depoimento. Teve a entrevista também pro Gugu, né, que ela tava, como eu sou uma vítima. Enfim, vamos falar de agenda cultural, Nath Luquez. Vamos lá, porque vai ter Zé Neto e Cristiano aqui por perto. Teremos muitas coisas, resenha sertaneja, Henrique e Diego no Pista 2002, hoje às 8 horas da noite. Temos Zé Neto e Cristiano, Turma do Pagode, Japenicá, no Shopping Piracicaba, no domingo às 4 horas da tarde. Ingressos a partir de R$100 nos 4 setores. Teremos também, vamos ver o que temos de comida. Vamos ter Atibaia Matsuri, é um festival da cultura e gastronomia japonesa que acontece hoje, das 5 horas da tarde até as 10 horas da noite, no sábado das 10 da manhã até as 10 da noite e no domingo das 10 às 9 da noite. Entrada é gratuita no Parque Ecológico Atibaia. E um pouco de cultura também, aula, espetáculo, história e cultura no som da viola com Ivan Vilela. Acontece domingo, às 10 horas da manhã, no Parque Taquaral, com entrada gratuita. E, claro, mais detalhes da agenda cultural eu trago para você às 1h30 da tarde no Band Mulher. A notícia aqui do portal band.com.br. Virgínia Fonseca registrou Maria Alice como marca antes da filha nascer. A influenciadora fez no total 28 pedidos para registrar os filhos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Não é filho, tudo dela é registrado. É investimento a longo prazo, isso não é maternidade. Vai estar no Band Mulher também? Com hoje, certeza. Com certeza. Trago mais detalhes, até porque Milton Cunha, o carnavalesco, veio e falou o que a mãe do Vini Júnior achava do namoro deles, de Virgínia Fonseca e Vini Júnior. O que o Milton Cunha tem a ver? Ele sabia de muita coisa. Trago pra você às 1h30 da tarde, além de falar de defesa pessoal e de hormônios na menopausa, tudo isso e muito mais às 1h30 da tarde. Defesa pessoal voltado para mulheres se protegerem nessa sociedade machista e violenta? Exatamente. Teremos demonstração ao vivo. Você vai dar um golpe de jiu-jitsu em alguém? Claro, né? Imperdível, portanto, 1h30 da tarde. O que a Nath Luquezzi vai aprontar hoje na tela da Band, hein? Não perca, logo depois do Acontece tem o Band Multi e na sequência o Band Mulher. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, grande abraço pra você, ótimo final de semana e continue na Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap.